Todo mundo está vendo a tela? Sim. E aí, o que é que acontece, pessoal? A Conferência de Berlim, ou o Tratado de Berlim, certo? Ela aconteceu justamente por causa dessa situação específica dos países de tentarem evitar guerras lá na África entre eles mesmos. Porque se eles não sentassem e se organizassem para fazer essa divisão do continente africano entre eles, sem treta, sem guerra, quando eles chegassem lá e um país dissesse que esse território pertencia a ele e o outro também dissesse isso, eles iam entrar em guerra, eles iam entrar em treta. Esta treta, ok, acontecia, já rolava. Tanto que em 1871 a gente vai ter uma guerra chamada Guerra Franco-Prussiana. Franco de franceses, prussiana de Alemanha, certo? Nesta guerra, a Alemanha vai tratorar a França aí, vai dar uma surra, uma belíssima surra, na verdade, na França, que vai ficar um pouco odiosa, vai ficar um pouco com raiva nesse sentido. Então, as guerras entre os países e entre as potências, elas já ocorriam. Então, para evitar que houvesse ainda mais guerras e ainda mais tretas, então eles organizaram esse tratado e fizeram esta divisão política, certo? Nesta divisão entre eles, como está aí, eles criaram toda uma geografia artificial, não respeitou a história daquela população, não respeitou os grupos que eram inimigos, não respeitaram as questões políticas, sociais, culturais, linguísticas e tudo mais que você imaginar. Eles simplesmente sentaram, fizeram a divisão e fez isso aqui é meu e acabou. E esta situação vai gerar tantos e tantos conflitos entre os próprios africanos. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma dúvida nisso aí? Não. Não, né? E é por isso que a gente vai ter essa divisão que a África ela vai passar a ter a partir do imperialismo, certo? Isso é fruto, desculpa, isso foi causa, desculpa o equívoco, isso foi causa, pessoal, essa conferência de Berlim, ela foi causa das principais guerras, das principais tretas, dos principais problemas, dos principais conflitos, das principais guerras, das principais mortes, das principais pandemias, das principais crises que o continente africano vivencia hoje, certo? Vivencia hoje. Guardem essa informação com muito cuidado, porque mais na frente essa informação ela vai ser de extrema importância para vocês. Repete, professor, por favor. Vou dizer, a Conferência de Berlim, certo? Esse tratado aí de dividir o continente americano entre os países europeus, sem respeitar a cultura daquelas pessoas, sem respeitar a geografia daquela região, sem respeitar a sociedade, sem respeitar a política, sem respeitar os conflitos entre os próprios africanos. Eu estou falando tudo isso dos próprios africanos, certo? Do que os europeus fizeram com os próprios africanos. Tudo isso que os europeus criaram nesse tratado, que prejudicaram os africanos, vai ter consequências e muitas consequências ainda hoje na história do continente africano. Beleza? Vou dar um exemplo. O Congo hoje, a República Democrática do Congo, ela simplesmente teve uma guerra civil que durou mais de 20 anos e matou quase 10 milhões de pessoas. Por quê? Porque quando a Bélgica criou essa divisão geográfica na República Democrática do Congo hoje, eles botaram vários grupos que eram inimigos mortais uns dos outros. Está vendo eu repetindo a mesma coisa? E essa briga mortal entre esses inimigos, dentro desse mesmo território, gerou guerra civil, gerou assassinato, gerou morte, certo? Gerou muitas e muitas coisas ruins que aconteceram no continente africano.
Entenderam essa relação? Ou alguém ainda está em dúvida? Pode ser não. Beleza. A gente vai ter também várias, como eu disse a vocês, várias formas de dominação. E essas formas de dominação, o país que mais estabeleceu essas formas de dominação bem diferentonas aí foi o Império Britânico, foi a Inglaterra, foi a Grã-Bretanha, certo? Então eles variavam a partir de várias formas de colonização. Então eles poderiam fazer uma colonização no modelo que eles criaram, por exemplo, na União da África do Sul, certo? Onde eles botavam uma pequena elite. Deixa eu ver, Stephanie voltou. Onde eles botavam uma pequena elite, certo? Eles pegavam os ingleses, aí botavam alguns ingleses para serem governadores daquela região, com um pequeno exército que tinha armas e uma tecnologia muito mais poderosa, e aí esse pequeno governo controlava toda aquela região. Beleza? Entenderam isso? Entenderam essa forma de dominação? Não me deixem de touca. Obrigado, Bruna, por não me deixar de touca. Quando nós vamos para a África do Sul, na época do Apartheid, já ouviram falar do Apartheid, já ouviram falar de Nelson Mandela, não já? Ou estou falando grego? Se eu perguntar aqui... porque aí eu ia dizer, se eu perguntar aqui o que foi o Apartheid, todo mundo vai saber? Não. Então vamos lá. É só ir no Google, escrever Apartheid, e eu boto a definição aqui para vocês, ó. Vejam como o mais importante é você articular a informação. O chat desapareceu. Meu chat desapareceu. Ah, apareceu. Pronto. Vou ler. Galera, o Apartheid, ele foi um regime de segregação, certo? Dos brancos para os negros lá na África do Sul. Ou seja, uma minoria, certo, branca, uma pequena elite branca, que eram sul-africanos, certo? Eles passaram a aplicar uma espécie de regime político de segregação contra os negros, lá na África do Sul, certo? Os negros não podiam votar, os negros não tinham direito à educação, os negros não tinham direito a cargos públicos, os negros não podiam participar da vida social, os negros tinham que andar em ônibus diferentes, os negros não tinham acesso ao mesmo sistema de saúde dos brancos, havia uma separação, uma segregação. Por isso que a gente vai chamar ele de Apartheid. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso? Sim. Perfeito. Este Apartheid que vai ser aplicado entre 1948 até o final da década de 80, até 1980, 1980 e alguma coisa, certo? Esse tempo todo em que essa elite branca vai controlar o país e vai segregar e aplicar um monte de violência e matar um monte de negro lá na África do Sul, ela só acontece por causa dessa forma de colonização que eu estou falando para vocês. Ela só ocorreu porque, no século XIX, o que a Inglaterra fez? Desculpa. O que a Inglaterra fez na África do Sul? Pegou essa região, botou uma minoria inglesa, certo? Botou uma minoria inglesa para controlar essa região. A mesma minoria inglesa que viveu lá na África do Sul e passou a controlar essa região, depois que a África do Sul se torna independente, eles continuam controlando a região. E agora eles vão inventar, né, outra forma de serem monstruosos, de serem, desculpa o termo, filhos da puta, certo? Com a população. Alguma dúvida, pessoas? Alguma curiosidade? Não. Não. Terminar com essa imagem desse Leopoldo II. A gente termina o assunto falando de Ásia e de Japão na semana que vem, certo? Eu quero só perguntar uma coisa.
Se vocês tiverem ainda alguma dúvida sobre a formação dos Estados modernos, formação dos Estados nacionais e tudo aquilo que a gente viu, me pergunta essa semana no chat, certo? Eu vou mandar agora, eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp um joguinho sobre como você fosse uma espécie de conselheiro do rei, ok? Para vocês exercitarem isso, porque vai ser o assunto da nossa futura avaliação, quando tiver. Tá massa? Para de abusar vocês.